Aqui tá feio, mas ainda tá equilibrado. Não tá chovendo. Aqui tá dizendo que já Não. tem lugares com chuva. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente está aqui com a nossa pastora querida Tati. E bem-vinda à casa, né? Essa casa de legado, essa casa geracional, que é a casa de Lorde Eunice. E hoje a gente está com a palavra e a gente está muito feliz. Muito obrigada pelo teu sim, amém? Amém. Pastoras, eu que agradeço essa responsabilidade para ministrar para as mulheres assim que o Senhor tem usado para essa geração em Teresópolis. E eu fico feliz por poder retornar a estar junto com vocês, que é maravilhoso, o café e agora a casa de Loide. Então, assim, estar com vocês minhas segundas não serão mais as mesmas. Ih, já sentiu um clima bom, hein? Aleluia. Foi esse convite foi do céu. Glória a Esse Deus. convite virou uma Elidas, chave aí, né, pastora? Glória a Deus. com certeza. Pastor Esther, saudade. Sei que eu vou vai matar a saudade na próxima reunião. Amém. Querido, Aqui, pode falar, pastor pastora. Esté, ora pra gente. A gente já tá gravando. Amém. Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, ó Deus, com nosso coração grato, Deus, esse lugar de adoração, Senhor, reconhecendo que Tu és, Senhor, vida, Pai. Deus, nós te louvamos pelo pastor Tati, Senhor, que nesta manhã será, Senhor, muita voz, Tua palavra, do nosso coração. Eis que, Senhor, a forma que Tu quiser, Senhor, fala conosco, Pai, traz, Senhor, a nossa mente nesta palavra, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este maná que tem dado todas as segundas, ó Pai, sobre nossos filhos. Obrigado pela casa de Lourdes. Obrigado, Senhor, por este instrumento, Senhor, nossa vida de cura, de ânimo, Senhor. Todas as manhãs das segundas têm sido diferente na nossa vida. Amém. 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 Fique à vontade, pastora. Queridas, com alegria, né, com muita honra, privilégio, poder estar separando esse tempo para ministrar algo que o Senhor tem tocado muito no meu coração, sabe? Existe um tempo de movimentação diferenciada no céu, eu acredito nisso, né? E para esse tempo, um tempo de aceleração. Eu costumo dizer que o ano está terminando, mas não quer dizer muita coisa não, porque Deus pode fazer a hora que Ele quiser. A gente às vezes fica projetando coisas já para o ano que vem, e Deus tem falado muito no meu coração, olha, o ano não acabou, projeta ainda para esse ano, para a igreja do Senhor, porque a gente fica com projetos, com ministérios, com preocupações, e o Senhor tem falado muito a respeito dessa unção que cerca a vida pastoral, a família sacerdotal. E eu quero convidar você a uma leitura que reflete esse tempo de aceleração, que está lá em Neemias, capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 5. Neemias, capítulo 2, versículo 1. E diz assim: No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha entrado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece triste se você não está doente? Essa tristeza só pode vir do coração. Com muito medo, eu respondi ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua bondade, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Esse texto é um texto que nós já conhecemos, até a gente que já teve experiência com escola bíblica dominical quando era pequenininha, já conhece, já reconstruiu o muro na cartolina, então é uma coisa que já está incutida na nossa mente.
Mas existem alguns segredos e algumas chaves que o Senhor tem liberado para essa estação. E eu tenho ficado maravilhada porque é sobre o pastoreio de Teresópolis, é sobre uma cidade. E lendo esse texto, o Senhor revelou algo aqui muito interessante, que apesar no capítulo 2, Neemias estar triste, nunca ter entrado na presença do rei cabisbaixo, uma coisa que o rei havia notado, e para um rei notar, significa que ele também era muito importante. Uma coisa que não havia acontecido, mas apesar da tristeza, havia uma convicção. E eu fico com isso no nosso coração, no meu coração. Apesar das angústias, dos desgastes, dos cansaços que nós temos sofrido como setas do inimigo para esse tempo, nós temos uma convicção. A convicção de Neemias termina nesse versículo 5, para que eu possa reconstruí-la. Então, no versículo 2, no capítulo 2, ele já tinha essa convicção. Ele já tinha, olha, apesar de nem saber o cenário que ele ia encontrar, não saber o que estava por vir, não saber o que ele ia encontrar, uma convicção ele tinha. Então, nós temos uma convicção. Nós temos algo da parte de Deus liberada para nós no poder do Senhor, sendo coletivo ou individual, que nós temos algo específico, atuante para a nossa cidade e também para as nossas igrejas. Isso é muito importante. E ter uma convicção, independente da tristeza, porque todo pastor que você vai conversar, o pastor vira pastor, líder, esposa de pastor, vai dizer uma coisa: pastoreio é muito difícil. Ai, mas o pastoreio é muito difícil. Minha irmã, todas nós aqui sabemos que o pastoreio é desafiador, mas o pastoreio é um privilégio do Senhor para as nossas vidas. E eu tenho encarado essa mudança de ótica na minha vida. Eu tenho falado assim, apesar de conversar com um, com o outro, é muito desgastante. Sim, a gente não isenta a tristeza. A gente não isenta e não diminui a tristeza, mas nós entendemos que acima da nossa tristeza tem uma convicção. A gente entende que acima das nossas dores tem um chamado. A gente entende que nós vamos reconstruir os muros da nossa cidade, apesar de nós, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que nós estamos sentindo, porque nós entendemos que não é o que nós estamos sentindo que nos direciona. O que nós estamos sentindo é apenas um momento, uma fase, uma estação. Mas dentro do nosso coração, nós temos uma convicção. Amém? E a gente vai dando sequência aqui em coisas poderosas, em segredos poderosos que são revelados diariamente para nós. E a gente vê um cenário aqui, vê que a tristeza não para, e a gente precisa ter em mente isso, mesmo que os recursos sejam poucos. Quem dá e libera os recursos no tempo certo é o Senhor dos Exércitos, e o Senhor vai liberar recursos para nós. Então, nesse tempo, é um tempo de aceleração. Se o céu está se movendo, eu estou me movendo também. Se a nuvem está movendo, eu também me movo. Então, isso é profético. Eu gosto muito da profecia do Senhor. Eu sou muito dessa linha de trazer à existência aquilo que não existe. Está tudo derrubado, não tem problema. Se tem um para se dispor, eis-me aqui, eu vou me dispor. Porque começou por minha irmã, minha pastora, começou por uma pessoa, um disposto foi capaz de animar todo um povo. E nós seremos capazes de animar a nossa congregação, animar o pastoreio de Teresópolis, não porque somos melhores, não, porque nós estamos nos dispondo à obra do Senhor e talvez o Senhor esteja liberando sobre nós aí nessa manhã uma sensibilidade para entender qual é o nosso posicionamento. Amém? E a gente vai voltar um pouquinho, porque esse cenário poderia estar derrubado, poderia ter muita coisa acontecendo, mas esse segredo foi revelado para nós. Então, Neemias a gente volta no capítulo 1, versículo 4, a gente vê que ele já tinha chorado, ele já tinha orado, ele já tinha jejuado, porque no capítulo 2 há uma convicção, mas no capítulo 1 houve um preparo. Então, para toda convicção, vai precisar de um preparo. Então, no capítulo 1, nós vemos que ele já tinha orado,
se lançado aos pés do Senhor, lamentado por alguns dias e jejuado. E esse capítulo 1, versículo 4, me mostra que diante das situações que tentam desmoronar a nossa fé, minha irmã, ele já está adiantado no processo. Então a gente precisa se adiantar no processo. Como nós nos adiantamos? Muitas vezes sem saber o que virá, mas a oração, o jejum, a entrega e até mesmo o choro nos prepara, já nos adianta, já nos protege. E é isso que o Senhor quer de nós, nos colocarmos nesse lugar, porque pode ser difícil, pode ser desafiador, mas nós já estaremos adiantadas, até mesmo nas investidas de Satanás para as nossas vidas, amém? Nos lugares difíceis, nos campos de batalha, nós fomos chamadas para trazer esperança. Sabe, queridas, Deus tem falado muito no meu coração. Aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, apesar daquilo que nós estamos sentindo, nós precisamos levar alegria, levar leveza, levar posicionamento. Ainda que a gente olhe e fale assim, meu Deus, como que eu vou conseguir levantar isso aqui? A gente precisa entender que os recursos virão do céu e as nossas preocupações já estão lançadas sobre ele. Isso é muito importante para a nossa vida, porque não é, mais uma vez, menosprezando as nossas falhas, as nossas limitações, mas é entrando num lugar que o pastor ele tem muita dificuldade. A pastora tem muita dificuldade, esposa de pastor, líder, lugar de confiança. Um lugar de convicção, um lugar onde você tem promessas de Deus e que, periodicamente, a gente acaba olhando e falando assim, será que Deus vai fazer? Periodicamente, a gente costuma colocar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, Deus prometeu, mas será que é para mim? Será que não é para um outro que vai se levantar? Quantas vezes a gente observa alguns pastores, né? Todas nós aqui, pastores, esposas de pastores, será eu mesmo? Já falei assim, será que é para mim? Será que eu só vou abrir, igual um João Batista, abrir o caminho, o outro vem? Será que essa promessa vai se cumprir eu pastoreando? Será que a igreja vai crescer comigo à frente? Será? É tanto será, não é verdade, na nossa vida de liderança. Mas eu tenho certeza, querido, que diante da nossa porção, nós viveremos a plenitude e encontraremos contentamento nela. Se é para nós enxergarmos o crescimento da igreja conosco à frente, em uma determinada liderança, desfrutaremos esses frutos. Se não, se for para a gente abrir o caminho para um outro vir, glória a Deus, porque estaremos contentes naquilo que o Senhor designou para nós. Amém? E aí, queridas, eu quero continuar aqui, dizendo que a gente é a resposta para lugar, resposta para as pessoas. O Senhor plantou a gente com propósito, isso é maravilhoso. Nós somos respostas a lugares inférteis, a lugares que as pessoas olham e falam assim, tá tudo destruído, Neemias, você tá maluco. Tá tudo dando errado. Esse povo só reclama. Esse povo fica murmurando. Esse povo só fica comparando. Porque a igreja de fulano tem isso. Aqui não tem. Mas vamos fazer dessa forma, porque a igreja tal está fazendo dessa forma e a nossa igreja precisa fazer também. Talvez isso te soe familiar, porque para mim soa. Mas nós somos direcionadas, não por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que nós estamos crendo, minha irmã. Há uma medida do céu para cada uma aqui, para cada igreja aqui representada. E juntas nós vamos ganhar Teresópolis por cada medida diferenciada, pela multiforme graça de Deus. Isso é poder de Deus que atua em cada uma de nós. Isso é maravilhoso. Então a gente precisa entender que o que nós estamos fazendo não é pequeno. A gente não pode olhar para número. A gente não pode olhar por aquilo que agora não está dando certo, porque nós temos uma convicção. A gente precisa entender que lá atrás houve um chamado, houve um propósito, houve uma convicção, e essa convicção precisa injetar esperança no seu e no meu coração nessa manhã.
Então, a gente tem uma medida, e essa medida ela é grande no Senhor. Ela pode parecer pequena, mas cada passo que nós vamos dando, nós vamos ajudando a colocar um tijolinho no lugar. Um muro só é um muro quando todos os tijolos estão nos seus lugares. Se a gente tem um muro, mas tem um tijolo ali faltando, existe uma brecha. Então, a gente precisa entender que para uns vão ser alguns tijolos, para nós determinados tijolos, mas o trabalho é o mesmo. E a gente vai entendendo que Satanás não está satisfeito nem com o pequeno trabalho que você acha que está fazendo, que eu acho que estou fazendo, porque para o Senhor é grande. E Satanás começa a investir. E aonde ele começa a investir? Na mente, é no campo da mente. A gente sabe muito bem disso. Nós lemos livros sobre isso. Nós lemos a palavra que diz a respeito disso. E o quanto nós precisamos trabalhar isso aqui. Porque nós, mulheres, somos muito emocionais. Nós vamos muito por aquilo que nós estamos sentindo. Nós não, porque em nome de Jesus, né? Somos respaldadas pelo Espírito, tratadas por Ele, e o fruto do Espírito habita em nós. Então a gente começa a entender e batalhar na nossa mente, porque tem hora, eu não sei você, mas os meus filhos brincam comigo, mãe, hoje tu tá meio maluca, mas é uma verdade. Tem hora que eu acordo e eu sinto uma opressão. Eu vou, abro a porta da minha sala, gente, parece ser coisa de maluco mesmo. Satanás, olha só, tá ali. Porta da casa, pode sair. Você não vai habitar aqui. Porque não é sobre habitar na nossa casa, muitas vezes não é sobre habitar nos nossos filhos, apesar de que nós precisamos orar sempre, sempre, sempre. Mas a gente precisa entender que o campo da mente é um campo muito fértil para ele. Então começa aqui. Se ele me paralisar aqui, se ele te paralisar aqui, acabou. Então nós precisamos lutar, batalhar por isso. Então não tem hora que eu dou uma de maluca, aí a minha filha, aí a mamãe tá expulsando Satanás. Aí meu filho, vamos lá, vamos entrar. E eu vou, pego um salmo de guerra, um versículo de guerra, abro a porta e falo assim, ó, pode ir embora. Aqui você não vai entrar, aqui você não vai contaminar, você não vai pegar a minha mente, vai brincar com ela. E você precisa, eu preciso, dar palavras de ordem para que o inimigo não trabalhe, não continue trabalhando na nossa vida. Tem acontecido muito isso conosco, não é verdade, Li? E a gente precisa trabalhar. Então não pare o que você está fazendo. Porque a gente dá até uma respaldada bíblica, né? Não, porque há tempo para todas as coisas, no céu, na terra. Porque há tempo de parar, há tempo de descansar. E eu digo para você que é um tempo de aceleração. Você não pode parar, eu não posso parar. Mas não significa que vai ser fácil. As investidas de Satanás continuam. Tobias continuarão se levantando, Sanbalates continuarão se levantando. Mas nós já estamos adiantadas no processo. Cada investida nós já identificaremos. Por quê? Pelo poder da palavra, pelo poder da oração e pelo poder do jejum. Eu costumo dizer o seguinte: tá triste, como a gente às vezes fica triste no ministério, na vida? A gente tá triste. Eu me dou algum tempo para chorar. Eu, Tati, tá falando do meu temperamento, tá? Acredito que cada um tem um temperamento, né? Eu me dou um tempo. E eu falo assim, não, biblicamente eu ainda tenho um respaldo. Neemias, né, lamentou por alguns dias. Eu vou e lamento. Mas eu falo com o Senhor, Pai, olha só, hoje eu vou chorar, mas amanhã eu vou estar erguida, em nome de Jesus. Eu vou tirar esse tempo para chorar, porque é preciso, muitas vezes. É preciso a gente se lançar aos pés do Senhor, é preciso a gente, às vezes, lamentar com Ele, é preciso buscar estratégias, é preciso se render, muitas vezes. Mas eu falo com o Senhor, ainda pego o meu relógio e falo assim, ó, mas amanhã, nesse horário, eu vou estar de pé, em nome de Jesus. Então é isso que nós precisamos fazer, porque estamos fazendo uma grande obra e os inimigos vão tentar nos desanimar, mas em nome de Jesus não vão ter poder e não vão encontrar brecha alguma na nossa mente e na nossa família, em nome de Jesus. Os inimigos de Neemias tentaram então esse desânimo,
o povo apontando para um grande desafio. Querido, quando você começa alguma coisa, começa o quê? Ah, mas não vai dar certo, não. Mas a gente não tem dinheiro. Ih, ó, mas ó, não sei como é que vai ser. Aí começa. Eu não sei você, se sua igreja é assim, seu ministério, se seu trabalho é assim, mas sempre tem alguém. E eu encaro não só como uma voz do inimigo, eu encaro o Senhor querendo me afiar. Eu falo, entendi, Jesus. O Senhor está provando a minha fé. Mas vamos lá. Porque tem pessoas estratégicas que eu não sei se acontece com você, mas Deus não tira da nossa igreja. Não tira. Elas vão ficar ali com você 10 anos, 20 anos, até morrer, elas estão ali. Mas elas também não vão mudar. E eu encaro essas pessoas como peças-chaves para nossa lapidação. Eu falo, entendi, Jesus. É com ferro, né, que vai... Vamos lá, então vai lá, ferro e ferro vai afiando. Então, eu tenho umas pessoas na minha congregação que, quando eu falo alguma coisa, elas falam assim, não, pastora, não vai dar certo, não. Aí eu, mas eu já tenho que ir preparada, porque já tenho que ir adiantada no processo. Porque eu sei que eu vou receber um não na minha cara. Não vai dar certo. Falei, amém. Aí a gente vai com jeito e fala assim, olha só, mas foi um direcionamento do Senhor e bababá, tal. E a gente começa. Queridas, eu não sei se acontece com você, porque eu acho que isso é universal. As primeiras pessoas que falam que não vão dar certo são as primeiras pessoas que estão lá sentadinhas. E não faltam. Vou fazer uma reunião. Não, esse tipo de reunião aí não dá certo. Mas é a primeira a chegar. Abre a igreja. Eu falei, gente, como é que pode? Eu acho que está querendo só me testar. Mas amém, porque são essas pessoas que vão lapidando, não são inimigos, são pessoas que estão afiando o nosso caráter, a nossa mansidão, a nossa temperança. Se nós vamos ser doces ao falar mediante uma situação como essa, porque mediante uma situação como essa, o que nós queremos? Então não vai dar certo mesmo. A gente já, tá bom. Já, você sempre é assim. A gente logo quer acusar, mas o Espírito Santo fala assim, não, olha só, essa situação, ela é utilizada para moldar o teu caráter, essa pessoa está aí com você, do teu lado, para moldar, para refinar a tua fé. Então, isso é válido demais. Então, queridas, investidas do inimigo, não pessoas como essa, que às vezes são usadas só para desanimar, mas investidas do inimigo mesmo, vão tentar paralisar, mas é certo que você e eu vamos continuar, amém? Nós vamos continuar. Lili. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algo que aconteceu esse ano na igreja, sobre essa coisa de vamos fazer algo, né? Alguém vir tentar desanimar você. A pastora fecha o microfone, que está dando microfonia. Pastora Tati, fecha o microfone. Fechou. Aí a líder do Ministério de Oração aqui da igreja, no mês de julho, ela propôs a gente fazer 4 sábados de consagração pela manhã, às 8 horas da manhã. Aí a gente todo empolgado, vamos sim, vamos fazer. Uns ficaram assim, outras, né? Eu faço parte desse ministério lá com elas. Aí começamos, convocamos a igreja toda, que não era só para nós, era para toda a igreja participar. Aquele mês gelado, frio, julho, e vamos nós. Começamos, gente, no primeiro sábado, misericórdia. A gente colocou a expectativa que a igreja fosse participar, né? Que os irmãos da igreja fossem ir, porque muitos falam assim, a gente não vem dia de semana porque a gente trabalha, né? Podia ser um dia de sábado. A gente fez, olha, no primeiro dia, no sábado, só apareceu nós do Ministério de Oração. E nem todas que fazem parte foram. Aí nós oramos, ficamos lá. Aquilo deu um sentimento de frustração tão grande em mim. Eu falei, meu Deus. A gente contando, né, a líder contando que a igreja fosse participar, que a igreja fosse abraçar, né, porque é um tempo de guerra que nós estamos vivendo esse ano lá na igreja muito grande. E fomos nós. Aí fomos orando, aí quando foi... Uma falou assim, eu acho que ela não deve fazer isso mais, não, a gente vai encerrar isso, a gente não vai fazer mais, não sei o quê, e ficamos lá no sábado. Quando foi no último sábado, aí a gente fazia oração, e depois a gente fazia um cafezinho simples para a gente tomar lá, né? Aí
Nós estávamos lá tomando café na mesa, aí, do nada, chegou um homem, gente, um morador de rua. Do nada. Não, a gente faz consagração lá há 19 anos. Nunca subiu, meu marido fala, cuidado com subida de pessoas, né? Nunca subiu um homem, nunca subiu ninguém. Aí, nesse dia, estávamos lá, mas meu esposo estava lá nesse dia, porque sábado ele não trabalha, ele participava com a gente no sábado. Estamos lá tomando café, o homem entra. Foi pedir dinheiro, para pedir uma passagem para meu marido. Meu marido não costuma dar dinheiro, né? Aí chamou ele e tal, para ele tomar um café. Perguntou se ele queria tomar um café com a gente. E Marcelo foi, acabou dando até o dinheiro para ele, né? Oferta um dinheirinho para ele lá, para ele pagar a passagem. Meu marido falou assim: você quer tomar um café com a gente? Aí ele foi e falou assim: ah, eu aceito. Aí ele sentou, né? Aí eu fui e preparei um pratinho para ele com as coisas que tinha lá na mesa, servi ele e ele ficou conversando com a gente. Aí ele conversa vai, conversa vem. Aí minha sogra falou assim: ó, aqui não tem esse trabalho todo sábado, não, tá? A gente está fazendo aqui esses dias, mas a gente vai encerrar, a gente não vai fazer mais, não. Menina, na mesma hora, ele falou assim: vocês vão parar por quê? Por que vocês vão parar? Assim mesmo. Eu olhei assim para meu marido e falei: olha isso. O homem entrou lá só para falar isso pra gente. Vocês não devem parar de fazer isso, não. Isso aqui é muito bom. O morador de rua, gente. Às vezes a gente não acredita no que a gente está fazendo, no que a gente faz. Deus usa uma pessoa totalmente que é fora daquilo que a gente acha que, sabe, normal. O homem, né? Ele ficou conversando com a gente, um homem desviado. Ele é desviado da igreja, contou a história dele, sabe? E entrou lá para falar isso, entendeu? Falar isso. Ele foi lá, talvez Deus mandou ele para lá, ele foi com uma desculpa, talvez pediu um dinheiro, mas não foi. Ele sentou na mesa e a minha sogra falou assim: olha, os cultos aqui são sexta e domingo. Esse trabalho que está tendo aqui hoje, a gente não vai fazer mais, não, a gente vai parar. E ela nem é líder do ministério. Ela falou isso dela porque ela ficou tão frustrada, porque a gente colocou a expectativa nos outros, né? Mas Deus está chamando a gente. Deus levanta a gente para fazer, para orar, para buscar. Aí ele falou isso: vocês vão parar por quê? Não para não, isso aqui é muito bom. Aí passou o tempo, agora quando foi esse mês agora, a líder falou assim: Liliane, eu quero fazer novamente os sábados de oração na igreja pela manhã, mas eu não estou me importando com o número de pessoas, vamos nós mesmos. E nós estamos fazendo esse mês de novembro de novo, né? A gente ora toda semana, mas aí está específico esse mês, né? Os 4 sábados. A gente sai da nossa zona de conforto. Eu queria dormir, eu quero dormir, sabe? O marido trabalha de segunda a sexta, e sábado ele quer dormir, mas aí ele, né? A gente vai lá buscar, porque a gente precisa buscar. A gente está num local muito difícil, sabe, irmãs? Nós temos passado uma luta muito grande ali no alto, a batalha espiritual está muito grande ali. Não está sendo fácil, mas a gente não pode parar, tá bom? Então eu queria compartilhar isso, que quando a gente começa a fazer algo, agora o meu coração está assim. Sábado eu fui para lá, Tava nós 4, tava 3 mulheres e meu marido. Eu já cheguei lá estendendo a minha mão, clamando, orando, sabe? Não é por número, não é por pessoa, é o Senhor que estava lá. É o Senhor que merece. E eu falei com elas, eu falei: olha, eu falei com Cristina, falei com ela, que é a líder, né? E eu comentei com a minha sogra no caminho. Eu falei assim: hoje eu não posso demorar lá. Eu tenho que sair, que tinha o Clama Terê, né? Eu falei assim: eu tenho que sair, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu trabalhei quinta e sexta, minha casa tá toda lá. Quando eu cheguei lá na igreja, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Da correria que a gente fica. E Deus falou assim: o que é mais importante para você? Você sair, preocupada com o serviço de casa, você sair, ou com a minha presença? Deus foi falando tanta coisa no meu coração. Então, eu queria compartilhar isso, que às vezes a gente vai fazer e todo mundo vai achar legal, vai participar. Às vezes, pessoas velhas de igreja, pessoas experientes, você acha que a pessoa vai te dar uma palavra e a pessoa vem com um balde em cima de você e agora vem: melhor parar com isso não vai dar certo, sabe? Então é isso, irmãos, eu queria compartilhar isso, porque nem sempre é sobre... A gente não pode colocar expectativa nas pessoas, sabe? E eu fui com o meu coração sem expectativa em número de pessoas que iriam, e eu adorei o meu Deus, o meu Senhor lá, e senti a presença dele, entendeu? Então é isso, tá? Que eu queria passar. Desculpa tomar o tempo aí. Coisa maravilhosa. É sobre isso, é não olhar. Apesar de nós contarmos com pessoas,
mas a nossa confiança está no Senhor. Isso é muito importante. E eu fico maravilhada, porque às vezes o Senhor precisa animar o nosso coração primeiro para que a gente venha animar outras pessoas. A palavra do Senhor diz isso. Neemias, então, mediante a todos aqueles desafios, e olha, não vai. A palavra do Senhor diz que ele animou o seu coração. Então, esse ânimo só veio da parte de Deus, porque a gente olha e fala assim, pessoas, cenário, tudo ao nosso redor, contribuindo para que nosso coração se entristeça. E que é uma armadilha de Satanás contra a nossa vida é essa. Às vezes ele não vai tirar o propósito, não vai tirar um sonho, mas ele vai trazer tristeza para que a gente vá carregando aquilo com peso. E a Bíblia vai dizer, olha, depois que Neemias se anima, um povo se anima. Então eu quero declarar nessa manhã na nossa vida, que nós vamos receber ânimo do Senhor e nós vamos animar outras pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa porção será derramada sobre nós. E a palavra então vai dizendo que, ouvindo então Sanbalate, Tobias, os arábios e todos os inimigos, porque se junta, irmãs, se junta. Povo que pensa diferente, se junta. Fala, olha, mas os amonitas, os arábios, não, eles se juntam para um propósito, paralisar a obra. Então, depois que eles se juntam e eles começam a aborrecer, a ver que o muro estava realmente sendo concluído com sucesso, eles começam a duas armas interessantíssimas. Eles se resolvem, primeiro com a união deles, segundo eles começam a lançar confusão. Minha irmã, como nós temos visto o inimigo lançar confusão. A gente fala uma coisa, é entendido uma outra coisa. A gente fala de uma maneira tão suave, tão respaldada, e a pessoa, não, mas ela falou isso comigo. Então nós estamos lidando com batalhas espirituais. Então a gente precisa usar ferramenta espiritual. Tem hora que a gente tem que orar falando, Senhor, eu vou ter essa conversa difícil lá na igreja, mas limpa os ouvidos dessa pessoa que vai ouvir. Satanás, sai do ouvido dessa pessoa, porque eu vou falar e ela vai ouvir de fato o que o Espírito Santo está falando. Então tem hora que a gente tem que ir adiantada no processo. E a gente entende, então, que ele tenta armar confusão, porque confusão a gente não fala a mesma língua. E não falando a mesma língua, a gente não constrói nada. A gente fica só, cada um no seu cantinho, com seus pensamentos, só falando assim, todo mundo com um único pensamento, reconstruir o muro, mas nunca aderindo ao que o outro pensa. Porque a estratégia do outro é melhor, mas por orgulho, não, eu quero a minha. Se a minha não for aceita, eu não trabalho com pastor. Se a minha não for aceita, eu não trabalho com a liderança. Então a gente precisa já adiantar nesse processo para repreender, em nome de Jesus, essa falta de comunicação, essa falha na comunicação que vai sendo gerada. Eu costumo falar o seguinte, a comunicação ela é algo que precisa ser trabalhado muito dentro da igreja, né? Porque a gente não se arrepende daquilo muitas vezes, daquilo que fica magoado com aquilo que a gente ouve. Nós ficamos magoados. Mas aquilo passa, com o tempo o Senhor vai remediando. Mas aquilo que nós falamos é muito pior para nós. Eu não sei você, mas tem uma pesquisa nas igrejas americanas que falam isso, que 98% das pessoas que têm uma falha, têm alguma coisa no quesito de comunicação dentro das igrejas, é pelo que elas falam, não por aquilo que elas ouvem. Então, eu sempre falo, quando tem uma reunião difícil, quando tem algo para reconstruir na igreja, eu sempre falo, Senhor, me dá a linguagem do céu, para que eles possam entender em uma só voz, em um só espírito, em uma só fé, entender que o que a obra está propondo é grande e é desse ponto, E o Senhor vai colocar discernimento no nosso coração, amém? E a gente vê aqui algumas estratégias antigas que ainda dão certo. Né? Toda vez que você se levanta para fazer uma boa obra, o inimigo também se levanta com investida. Quando isso acontecer, a gente faz igual Neemias, ora e põe guardas para vigiar dia e noite. E um princípio básico que eu amo nessa palavra é que Neemias 4:13 diz que ele começa com um princípio básico, mas muito precioso.
ele começa por famílias. Nós precisamos dedicar tempo de oração e vigilância com a nossa família, com as famílias da igreja. Nós somos um reflexo e às vezes pode soar como um peso na vida de muitos, mas eu queria que nós enxergássemos dessa manhã como um privilégio. Não porque nós somos a família super-herói, porque nós temos a nossa vulnerabilidade. E eu tenho acreditado que quanto mais nós estamos no campo da vulnerabilidade, mais honra o Senhor tem trazido para nós. Porque as nossas falhas, aquilo que eu não consigo fazer, ela traz algo poderoso para nós, ela traz uma comunhão de que eu pego alguém e falo, olha, eu não consigo fazer isso, mas você consegue, vem comigo. Isso é maravilhoso, a gente contar com pessoas. Pessoas ferem, mas pessoas também curam, não é verdade? A igreja fere, mas a igreja também cura. Existe uma igreja que cura, amém? Então nós precisamos orar e pôr guardas dia e noite na nossa família, nos nossos filhos e na igreja. Sabe por quê? Porque tentaram por 10 vezes desanimar a construção, mas essas investidas não foram capazes de nem chegar na mente de Neemias. Então, por diversas vezes, talvez você não tenha passado por 10, talvez você tenha passado por milhares de vezes que o inimigo tentou te desanimar. Mas sempre quando o inimigo tenta desanimar em uma obra, em algo que você está fazendo, encare de uma forma: eu estou no centro da vontade de Deus, por isso o inimigo quer me parar. Não de, ai meu Deus, está muito difícil, realmente, é desanimador esse cenário. Nós precisamos mudar a ótica da nossa visão, injetar fé nas nossas vidas, amém? O segundo passo que eu vejo é que o inimigo tenta, então, com a estratégia de distração. A gente tem andado muito distraído, minha irmã. A gente tem, às vezes a igreja está distraída, está sem foco, está cada um trabalhando numa área. A gente precisa entrar num consenso e falar, gente, olha só, vamos trabalhar todo mundo junto. Eu estou falando, querido, de uma realidade que eu também estou vivendo, mas o Senhor tem ministrado para nós nesse tempo. É o tempo de nos livrarmos daquilo que está nos distraindo. Sabe por quê? Porque existem coisas que o Senhor não chamou a gente para fazer. E a gente está achando até que está fazendo a vontade de Deus. E a gente precisa discernir os tempos, precisa discernir as estações. Esses dias eu conversando com uma pessoa, esses dias não, muito tempo, e eu falei com ela o seguinte: nossa, o seu filho é maravilhoso, lá na igreja, seu filho tem um chamado pastoral, meu Deus, que menino, e um menino que estava crescendo, estava tocando na igreja, tinha uma palavra, ele arrebatava o coração de um monte de jovem, levava para a igreja. E a mãe virou e falou assim: não, eu quero que meu filho seja médico ou advogado. Eu olhei e falei: meu Deus, ela não está entendendo. Mas amém, vamos orar. Nesse momento de oração, ela enviou o menino para um intercâmbio na Alemanha. Quando ela enviou o menino no intercâmbio, eu falei: Senhor, esse intercâmbio não é do Senhor, ainda mais na Alemanha. Não é que a Alemanha não precisa ser evangelizada, mas ele ainda não estava preparado para isso. E aí ele voltou. Quando ele me volta, a gente tentou fazer um trabalho com ele, mas não deu certo. Ele voltou totalmente desacreditado. Ele voltou dizendo que ele era um ateu. Eu falei: Senhor, não acredito, eu não aceito meu pai. Um menino que trabalhou na igreja, um menino que arrebatou o coração. Não, eu não aceito. Passaram-se uns anos. Hoje a gente conversa com ele, ele até acredita, mas não tem mais aquele brilho no olhar. A gente tem orado, tem tentado investir, tem falado, eu fiz o casamento dele, mas não é mais aquele menino com brilho no olhar. E a gente fica pensando, nós estamos fazendo a obra de Deus, mas nós não estamos nem ouvindo o que ele tem para nós. Eu coloco essa questão para nós entendermos que é lícito nós querermos que um filho seja médico, é lícito que a gente queira que um filho seja advogado, se forme, mas não nos convém muitas vezes. Então a gente precisa entender, aquele menino tem um chamado pastoral, e eu falei com o Senhor, eu ainda acredito, e se é preciso um só acreditar, tudo bem, não tem problema não, porque é só um e vale a pena, né? E a gente precisa entender essa questão, queridas. Então, não saia da posição que o Senhor te colocou e não ouça nenhuma voz que não seja dele. Esse é um ponto importante.
A palavra do Senhor, então, vai nos dizer que por mais 4 vezes os inimigos enviaram pedidos para que Neemias saísse da posição para encontrá-los com eles por 4 vezes. Mas o homem de Deus permaneceu na sua posição, dizendo: eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu iria descer, parar essa obra, descer, desculpa parafrasear, perder meu tempo para estar com vocês? Então tem hora, queridos, que nós precisamos nos posicionar com muita verdade no nosso coração. Olha só, eu estou fazendo algo aqui e eu não vou parar. Ah, mas o meu coração quer parar, mas eu não vou parar. Ah, mas a minha mente está cansada, mas eu não vou parar, como os sábados de oração. Não vou parar. Ah, mas o Senhor, você vai sozinha. Eu não vou parar. Porque muitas vezes a gente vai ter que ir sozinha. A gente vai ter que ir sozinha, minha irmã. Porque nós somos as precursoras. Se o Senhor nos colocou na igreja à frente, é porque o Senhor tem uma medida para nós também. Dizendo, olha, você pode até pensar como outras pessoas, ter os seus sentimentos, mas você é uma líder. Você é uma pastora, tem uma unção sobre a sua cabeça e você não pode esquecer dela. Não que os outros não tenham, minhas queridas, mas a alguns foi dado. Então a gente precisa entender que esse chamado é poderoso demais para nós e nós não vamos abrir mão dele com facilidade. Nós não vamos largar a rédea com facilidade. Porque o inimigo vai vir 1, 2, 3, 4 vezes, mas a gente vai falar, ei, eu não vou descer, eu não vou parar essa obra aqui, eu não vou sair da minha posição, eu já fui reposicionada pelo Senhor, eu vou descer para perder meu tempo com o inimigo, para perder meu tempo com disse-me-disse, para perder meu tempo com coisa, com balela, com gente que não está na visão. Pessoas que não estão na visão carecem das nossas orações, do nosso amor e do nosso cuidado. Mas eu costumo dizer o seguinte, existem pessoas que vão correr com a gente. Vão correr com a gente. Existem pessoas que vão caminhar com a gente. Existem pessoas que vão ficar paradas conversando com a gente. E nós precisamos, no nosso coração, discernir no Senhor quem são essas pessoas. Com quem que eu vou correr? Com quem que eu vou caminhar? Com quem que eu vou ficar parada conversando. E isso é muito importante, porque quando a gente discerne, a gente não fica cobrando o outro uma medida que não é dele. A gente vai cobrar uma medida que é a dele. E ele vai entregar essa medida para nós. E a gente às vezes se frustra porque coloca no outro o que não é uma medida para ele. E na igreja, como a gente lida com muitas pessoas, a gente precisa entender quais são as medidas que cada um está ali nos colocando no trabalho no Senhor, para a gente poder não se frustrar, amém? Então a gente precisa ter foco, força para continuar. A obra ela foi concluída aí com 52 dias, só que a gente entende que Jerusalém aí ficou nos escombros durante 142 anos. Por isso que eu falo que é um tempo de aceleração. É um tempo de aceleração, porque por mais que a gente tenha aí, esteja perdurando algo na nossa vida, e há 142 anos esteja aí algo batendo, ferindo, e tirando toda a tua força, tentando minar a tua fé, se a gente colocar e reposicionar e colocar nossa fé, nosso descanso no lugar certo, em dias o Senhor pode fazer. Em dias o Senhor pode operar, sabe? Então não desça. Não saia da tua posição, sabe? Não descanse até ver a obra concluída. Às vezes a gente está parando pela metade. A gente acha, não, isso não é de Deus, não. É de Deus sim, mas nós estamos nos cansando com facilidade, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus não falou para a gente fazer. Porque existem várias formas de não cumprir a vontade de Deus. Uma delas é a gente fazer exatamente o contrário que Deus nos pediu. Outra coisa é fazer algo que nós achamos que é a vontade de Deus, mas o Senhor está falando, não, chama fulano, porque fulano pode te ajudar nesse negócio. Então, nesse tempo, nesses anos, o Senhor tem ensinado muito ao meu coração, delegar, colocar aí, a gente não vai reconstruir o muro sozinha. E por isso, sabe, queridos, uma coisa que o Senhor tem falado muito no meu coração, e eu tenho, assim, colocado uma expressão e dizendo assim, eu vou fazer de tudo para ir nesse café, não importa se tem trabalho, se não tem, que a gente, às vezes, né? Porque eu não construo nada sozinha.
Eu preciso da Zenilda, eu preciso da Ludmila, da Esther, da Liliane, da Vanessa, eu preciso. E quando a gente tem aqui 6 pessoas animadas, a gente anima outras 100. Quando a gente tem aqui 6, 7, a Ana Maria estava aqui, saiu, pessoas posicionadas falando assim, eu não vou descer. E quantas vezes vocês que estão aí ficaram no café o ano inteiro? Né, Vanessa? A gente esteve conversando um tempo, né? Quanto tempo aí vocês que tiveram o ano inteiro aí não passaram pelo processo de... Gente, é desanimador. Nossa, mas vou fazer um café numa igreja tal, não vai quase ninguém. Aí o inimigo fica... Tá. Mas não é sobre número, é sobre pessoas dispostas, sabe? E o Senhor tem falado isso para nós. A disponibilidade vale mais do que dom, do que talento. Às vezes a gente tem gente com talento dentro da igreja, mas não tem coração disponível. E a gente tem gente disponível dentro da igreja e não tem tanto talento assim. Mas são esses que Deus vai usar. Esses que o Senhor vai usar. Então, nessa manhã, queridas, eu quero compartilhar essa palavra com você, para que a gente não venha desistir. Desistir não está no nosso dicionário. Desistir não é uma opção, sabe? A gente precisa entender que nós estamos nesse tempo de aceleração. O céu está movendo sobre Teresópolis, tem tanta coisa acontecendo e nós precisamos nos reposicionar. Esses dias atrás, a pastora Ludmila falou no café sobre algumas coisas que têm acontecido na cidade e quando foi no sábado, eu fui visitar a decoração de Natal de Teresópolis. Tá linda, tá maravilhosa, mas na hora que eu cheguei na Fonte Judite, o Senhor falou comigo, é tempo de vocês orarem nas fontes de Teresópolis. É tempo. Porque, em contrapartida, e testificando aquilo que foi falado, as nossas águas têm cura, as nossas águas são limpas. E se não é um muro que a gente precisa reconstruir, é uma água que a gente precisa proteger, que seja. Porque tempos atrás eu tive uma visão, junto com uma sobrinha minha, das águas percorrendo no dedo de Deus. Esse dedo de Deus vinha com as águas e ela ia até o estado do Rio de Janeiro, curando o estado do Rio de Janeiro. Queridos, eu sei que vocês já tiveram sonhos e visões a respeito disso. E eu lembro direitinho que nós tínhamos colocado o grau, altitude, tudo nessa imagem. Se eu não me engano, foi de 2021. Nós montamos uma imagem. E o dedo de Deus, uma água e o mapa nesse... Falei, vamos montar, Isabela, uma imagem, porque nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos nos lembrar para o que orar. E isso vem testificando na vida de vocês, o Senhor tem falado através de vocês também, a respeito dessa situação, e agora no Café das Pastoras, e essa sensação que eu tive tão estranha de chegar nas fontes da nossa cidade. Eu falei, não. Tem uma potestade, tem um espírito atuante na nossa cidade, a gente precisa se reposicionar. Então, talvez não sejam muros, talvez sejam outras coisas que nós precisamos proteger. Talvez não precisamos reconstruir, mas precisamos proteger alguns princípios básicos. Mas eu, Tati, sozinha, eu sei que eu não vou conseguir. Mas eu sei que com vocês a gente vai conseguir. Então, minha irmã, independente do cenário de como esteja a tua igreja hoje, tua congregação, se anime hoje no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Davi chega em Ziclag. E a palavra do Senhor diz que o Senhor animou ele. E lá ele encontrou um cenário de morte. Lá tinha um cenário de perseguição. Os homens queriam persegui-lo, queriam prender. Famílias estavam mortas. E ele olhando aquele cenário, a palavra do Senhor. Mas o Senhor animou o coração de Davi. Então não importa o cenário. Não importa se está dando errado agora. O importante é que nós não vamos sair da posição. Não vamos. Então, essa palavra que tem despertado no meu coração, que com alegria e privilégio eu compartilho com vocês, porque eu sei que o Senhor tem falado isso também no coração de vocês. Nós estamos terminando um ano. O cansaço não vai vencer a gente. E eu quero declarar sobre as nossas vidas, queridas, que nós não teremos uma agenda para 2026. Nós vamos fazer uma agenda. Não. Nós vamos ter programações, eventos do céu para nossas igrejas. Vamos sentar e organizar, faz parte do processo. Mas nós vamos ouvir a voz do Senhor. É para fazer esse culto, Jesus? Fala mais. É esse culto? Nós vamos fazer esse culto. Então, Senhor, não vamos ter uma agenda para cumprir
debaixo de um jugo pesado. Não, o Senhor vai trazer leveza aos nossos ministérios, em nome de Jesus. Então, quero declarar essa verdade, quero declarar essa palavra sobre a nossa vida. Nós somos geradoras de vida e nós vamos continuar gerando vida. E quanto mais vida, mais esperança, mais sonho, mais certeza e cumprimento de promessa. Então, em nome de Jesus, que recaia sobre nós esse temor, que recaia sobre nós esse ânimo nessa manhã. Segunda-feira, ontem a gente entregou a primícia nas nossas igrejas. Hoje nós iniciamos aquela segunda-feira que todo mundo fala assim, ai, segunda-feira é tão desanimador. Não, em nome de Jesus, não será. Não virá. Pode até vir uma, outra, tá? Mas não vai ser um protocolo a ser seguido. Não vai ser algo já vindo sobre um decreto sobre a nossa vida. Não. Nós podemos cair um diazinho, mas no outro dia nós estaremos radiantes no Senhor. E não é bipolaridade espiritual. Não. É certeza que o nosso Redentor vive e de certo se levantará sobre a terra. Essa é a palavra do Senhor sobre nós. Amém? Nossa, pastor, maravilhoso, estou anotando. Mesmo com o dedo queimando, consegui anotar muita coisa. E você pode orar? Ora com a gente, pastora, fica à vontade. Amém, vamos orar. Pai, nós nos erguemos aqui nessa manhã, nós colocamos o nosso coração diante do teu altar, Senhor. Entendendo, Pai, o tempo e a estação propícia do favor de Deus para a nossa vida. Senhor, não importa o cenário no qual nós estejamos pisando, importa as estratégias que serão tomadas mediante a esse cenário. Não importa o que nós estamos vivendo, importa o que o Senhor já determinou para nós. Se o céu diz algo a respeito, nós vamos tomar isso como verdade, porque é a verdade sobre nós. E nessa manhã, Senhor, nós anulamos todas as mentiras de Satanás contra a nossa mente, contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra as nossas igrejas, sobre cada casa que proclama a verdade do Evangelho. Nós repreendemos, Senhor, a ação de Satanás e os seus demônios contra nós. Ah, Jesus, nós nos colocamos, Pai, como Neemias nessa geração. Nesse tempo de aceleração, nesse tempo de movimento, nós entendemos que o Senhor pode transformar a nossa dor em alegria, pode transformar o nosso cansaço em vigor, e nós vamos correr a carreira que está proposta para cada um de nós. O Senhor tem falado aos nossos corações, assim como disse ao profeta, a gente precisa aguentar correr com um cavalo, mas nós vamos conseguir na força do Senhor. Nós não vamos reclamar, Jesus, por estarmos correndo, porque essa é a corrida que o Senhor colocou mediante a nós. Deus, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, abençoar o nosso pastoreio, abençoar a nossa maternidade, abençoar a nossa vida conjugal, as nossas igrejas, as nossas alianças, Senhor, que sejam fortalecidas em Ti. Aquilo que nós mesmas plantamos arranca dentro de nós, mas aquilo que o Senhor plantou dentro do nosso coração, Jesus, nos ensine a cuidar, nos ensine a regar, coloca ânimo no nosso coração nessa manhã, Jesus, assim como o Senhor animou Neemias, assim como o Senhor animou Davi. Jesus Cristo de Nazaré, anima o nosso espírito nessa manhã, anima, nos dá vigor para que nós venhamos, Senhor, enxergar as promessas, Senhor, que nós venhamos enxergar, Senhor, que há um cumprimento de toda a palavra dita da boca de Deus sobre nós. Jesus, há decretos do céu sobre as nossas vidas, e os decretos de Satanás são, Pai, em nome de Jesus, caídos por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Nosso coração está em Ti, nosso coração é Teu. Tu sabes, Senhor, que tudo que nós fazemos é para o louvor e glória do Teu nome. Pai, que o Senhor venha manter, Pai, essa unidade nas nossas vidas. Como é bom, Jesus, estarmos entre pastoras, líderes, esposas de pastores que têm a mesma visão. Deus, amplia a nossa tenda, amplia, Pai, para que nós venhamos fixar bem as nossas estacas e ganhar Teresópolis, não pelo nosso nome, mas pelo nome de Jesus Cristo de
de Nazaré, vem com essa unção fresca sobre nós nessa manhã. Pai, respalda a nossa vida, protege a nossa vida, guarda a nossa família, guarda o nosso coração. Assim oramos a Ti, Pai, gratas por tudo que o Senhor tem feito, mas acreditando que o melhor está por vir, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tomo posse, em nome de Jesus. E depois a gente pode compartilhar lá no grupo, oficialmente, então. Pastora também disse sim, né? A pastora vai entrar no nosso Casa de Lloyd, seja bem-vinda. E a gente vai compartilhar essa palavra. Amém, meninas? Uma semana de bênção, uma semana de vitória, cheia da graça e do amor do Senhor, que nada venha nos desanimar. Eu recebo. Você recebeu aí? Tomou posse? Em nome de Jesus, amém? Amo vocês. Deus abençoe. Obrigada, pastora, pelo seu sim. Levante sua mão, querida, abençoe ela. Que a graça do amor esteja sobre a tua casa, sobre os teus filhos, que você frutifique e que você viva uma vida de abundância, do desfrutar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós te amamos. Amém, amém. E eu vou deixar salvo então para as meninas. Amém, queridas? Um dia abençoado. Fica na paz do Senhor. Espero eu botar a pastora lá para vocês compartilharem.